Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que retornamos a esta casa e que juntos nesta noite vamos refletir sobre a doutrina que abraçamos. Que na noite de hoje possamos todos nos tornar receptivos e que possamos refletir sobre a justiça, a misericórdia, o amor de Deus, que nos fala muito das causas atuais das aflições. Impossível falar em aflições e nas suas causas sem nos reportarmos à justiça, à lei maior de amor de Deus para conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos num capítulo que as vicissitudes da vida são de duas espécies. As nossas aflições podem, então, se quisermos, ter duas origens bem diversas, que importa distinguir que umas têm a causa na vida presente e outra fora desta vida. Então, quando nós já temos essa maturidade de entender e de compreender que as nossas aflições fazem parte de um contexto que se estabelece como responsabilidade nossa de buscarmos aquela aflição pelas causas ficarem permanentes, na possibilidade de eu buscá-las nesta oportunidade ou na vida passada. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, diante de todas as vidas que nos são possibilitadas pela proposta da justiça de Deus, pela misericórdia de Deus, que nos ofertam um caminhar de evolução e de progresso, nós, quando desencarnamos, levamos para o plano espiritual a nossa bagagem de sucessos, insucessos, de virtudes e de vícios, e que quando nós despertamos lá do outro lado, no mundo espiritual, levamos sim todo o somatório daquilo que conquistamos e daquilo que obramos na vida atual. Então nós levamos as paixões, as virtudes naturalmente inerentes à nossa natureza, mas pensando que nesse momento em que nós acordamos aqui na Terra para uma nova oportunidade, nós recomeçamos um novo caminhar. E neste recomeço dessa nova caminhada, nós nos esquecemos naturalmente daquilo que nos fez aflitos ou não, felizes ou infelizes, ditosos ou inditosos nessa oportunidade. Os mais conscientes das suas paixões, dos desafetos, do desejo de vingança, anteveem parte do seu futuro, que são consequência naturalmente daquilo que nós projetamos no passado. E nós rogamos auxílio a Deus, oportunidade para que num outro momento, numa nova família, possamos ressarcir naturalmente, numa outra oportunidade, tudo aquilo que nós não conseguimos resgatar ou aprender ou nos educar numa oportunidade passada. Isso está sintetizado na síntese das observações de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos falar das aflições que nos rodeiam, das aflições que nós vivemos. Nós nos admiramos que na Terra haja tanto sofrimento, tantas aflições. E quando nós vemos os noticiários, quando nós olhamos o nosso celular, que traz toda um contingente de notícias, que nos coloca diante do acontecimento que está acontecendo lá do outro lado do mundo, e nós vemos ali grafado a dor dos nossos irmãos que passam por tsunami, por alagamentos, por bombas, por atentados, por guerra, por miséria, por fome, ditaduras, o caos das doenças, das violências que se estabelecem aqui na Terra, e nós nos perguntamos por que tanta aflição, de onde surgiu tanta dor. Quando o homem vai crescer e entender o seu papel aqui na Terra, para que ele recomece um novo andar mais responsável, buscando com mais moralidade, com mais amor, um caminho de felicidade para si mesmo.
Certamente, no livro Advertência Oportuna, do livro Compromissos com o Amor, de Divaldo Franco, ele diz que muitas regiões de sofrimento profundo foram liberados espíritos em grande sofrimento, com grandes necessidades. Então, quando nós vemos crianças aqui nascendo diante de lares com fome, diante de cataclismas horrendos, diante de um país na miséria, diante de uma guerra social, de famílias abusivas, de famílias drogaditas, nós nos perguntamos por que esses espíritos retornam diante de tanto sofrimento, ou então queremos entender, porque nós já podemos responder, alguns, diante daquilo que nós já aprendemos, diante da doutrina que abraçamos, que nada acontece por acaso. Neste livro, então, Divaldo, através de Joana de Ângeles, nos fala que as portas do sofrimento, dessas regiões profundas de sofrimento, deram abertura para que muitos espíritos saíssem de lá e trouxessem para uma nova oportunidade grandes e profundos resgates e profundas dores. Certamente, então, eram espíritos que estavam privados em séculos no cárcere da dor, impossibilitados de reencarnar. Nessa oportunidade, então, pela misericórdia de Deus, oportunizou-se então uma abertura para que eles renascessem. Quem sabe aqui, quem sabe lá do outro lado, na África, espíritos com tantas necessidades de ressarcir para si menos dores, menos sofrimento. Então, nessa oportunidade, eles muitas vezes vão resgatar, se não aproveitarem, em mundos primitivos, para que possam, numa outra oportunidade, auxiliar aquele povo a se desenvolver. Diante deste sofrimento e desse caos que nós vemos, e sofrimentos isolados, grandes sofrimentos isolados nos cantos da terra, diante desses espíritos que renasceram com essa possibilidade de viverem em aflições, na justiça das aflições, nós então que possamos entender que assim como renascem espíritos diante das suas próprias dores que semearam no passado, Jesus, o guia solar, o guia espiritual da nossa terra, o nosso modelo maior de amor, oferece, nos oportuniza promotores do bem para que eles venham reencarnar junto com estes irmãos tão necessitados, junto conosco, para nos ofertar então o progresso, para influenciar o nosso conhecimento, para influenciar a nossa evolução espiritual através do exercício do amor, para que possamos, com as nossas conquistas, crescer um pouquinho mais na escala evolutiva. Então, na pergunta 622 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Certamente, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram esta missão. Então, a justiça das aflições, bem-aventurados os aflitos, se estabelece com a oportunidade de estabelecermos um olhar para esses mestres que também chegam diante do nosso cenário, para que possamos, com o exercício do entendimento destas missões que chegam até nós, para que nós, influenciados por estes irmãos mais evoluídos, possamos então evoluir diante desta escada evolutiva que nós precisamos subir, cada um de nós no seu tempo.
São espíritos então superiores que encarnam com o fim de fazer e progredir a humanidade. Então nós vemos pessoas anônimas trabalhando aqui, ali, acolá, influenciando coletividades. Não precisamos de ícones do espiritismo, ícones religiosos. Não, são pessoas que vivem nas periferias. São pais de famílias conscientes, abnegados, que renunciam a si mesmos, do seu conforto, do seu bem-estar, para que no final do mês os seus familiares tenham o conforto, o alimento, a roupa, a proteção. Divaldo Franco nos coloca que nós estagiamos em 4 níveis de consciência importantes. A consciência do sono, que pode ser consciência do sono com sonhos. Então ele estabelece 2 divisões: a consciência com sono, a consciência do sono com sonhos, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência cósmica. Diante desses níveis de consciência, todos nós evoluímos e todos nós buscamos a nossa felicidade. Quando nós estagiamos na consciência do sono, nós estamos voltados para as nossas próprias mazelas, para os nossos próprios instintos, para as nossas próprias saciedades, e não vemos sequer o ambiente, o irmão que está ao nosso lado, porque nós vivemos rodeados e vivendo unicamente para a saciedade do prazer que nós podemos desfrutar e usufruir. Quando nós já temos a consciência do sono com sonhos, nós já damos um passo maior. Certamente nós queremos o conforto, nós queremos a saciedade dos nossos instintos, mas nós já temos um horizonte de acreditar em Deus. Já abre na nossa consciência o processo de ir buscar uma religião, de entender o processo porque estamos vivendo. Abre-se em nós uma janela da prece. Quando nós, já conscientes no 3º nível, na consciência de si mesmo, quando nós já passamos pelo nível da consciência do sono, trazendo ainda a necessidade dos instintos, com sonho, acreditando em Deus, mas sabemos que fazer sexo sem amor, na consciência de si mesmo, está fora dos nossos projetos, porque não nos corresponde ao nível de consciência onde nós já estamos. Então nós buscamos a companheira, buscamos o companheiro com amor, e ali na saciedade dos instintos, da saciedade básica dos prazeres, já se estabelece a consciência de si mesmo. Por que nascemos? Por que estamos aqui? Por que viemos para este mundo? Por que as aflições? Quando nós despertamos a consciência, fala-nos Divaldo Franco, que são os pais de família, que são os anônimos que não estão em evidência, são aqueles que procuram a casa espírita, que fazem o almoço, que ajudam, e que seus nomes não estão no jornalzinho da casa, ou da UD, ou da federativa, nem se sabe aonde ele foi, aonde ele está, mas quantos de nós saem de casa para entregar ao outro o seu trabalho em abnegação, em renúncia, para despertos da sua consciência de poder auxiliar o outro, auxiliando-se a si mesmo. Essa é a consciência desperta, essa é a consciência de si mesmo. Então, quando nós vemos as mães de família abnegadas, cuidando dos seus bebês, nós estamos com um bebê na nossa casa agora, de 5 meses, e a nossa filha naquela correria que nós já passamos, mas já esquecemos. Muitas vezes nós chegamos lá e ela diz: eu quero tomar um banho, e ficar tomando um banho descansada, porque quando se tem um bebê, quase não se tem tempo de tomar banho, porque a gente tem que botar o bebê às vezes no banheiro,
para que tenhamos a tranquilidade de um banho. Quanta abnegação! Isso as mães sabem. Os pais, quando chegam em casa, e aquela rotina, aquela dinâmica, muitas vezes cuidar, auxiliar, para que o conforto, para que a paz se estabeleça no ninho doméstico. Quantos pais de família, nós quando passamos pela rua, 42 graus, e nós vemos os homens esticando o asfalto, quente, nas estradas, enquanto nós estamos indo para o litoral, aqueles homens trabalhando com capacete e roupas pesadas, ou subindo em postes, ou fazendo trabalhos braçais nas construções, eles estão sim ali, despertos na consciência pela necessidade do trabalho, de cumprir com o seu dever, de auxiliar a sua prole, a família, para que todos tenham aquilo que ele acha que é necessário, e necessário é o leite, o pão, o arroz, o feijão, a coberta, a luz e o gás. Homens anônimos somos todos nós. Quando nós saímos das nossas casas, todos os trabalhadores espíritas, todos nós, que poderíamos agora estar nas nossas camas, vendo um programa televisivo, ao nosso escolha, um filme, mas estamos todos nós buscando a nossa reabilitação, através de uma palestra, de um auxílio do passe, através de um estudo na casa espírita, fazendo qualquer trabalho que nos renove o ânimo, que nos faça pensar a nossa realidade espiritual. Então, ao longo da vida, ao longo da nossa existência, nós vamos galgando degraus de despertamento de consciência, como nos fala Divaldo Franco, até chegarmos à consciência cósmica, a consciência do verdadeiro amor, de nos colocar no lugar do outro e de não deixar que alguém saia de perto de nós sem se sentir melhor e mais feliz, como fala a Madre Teresa de Calcutá. Certamente são homens que passaram anonimamente e que se fizeram presentes, mas o tipo maior e mais perfeito, que nos trouxe o exemplo maior de amor, foi Jesus, o nosso modelo e guia Jesus. E quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus, aí nós pensamos que não é penalidade sofrermos e passarmos pelas aflições. Não existe uma necessidade, existe uma razão, um processo educativo, porque nós assim o pedimos, nós assim o imploramos, nós assim necessitamos das aflições e do sofrimento, para que possamos galgar degraus de maturidade espiritual que necessitamos, que ansiamos. Esse despertar da consciência, esta expansão de consciência, ela faz parte de um processo evolutivo de cada um de nós, e cada um de nós sabe o degrau onde está estagiando. Muitas vezes nós nos deparamos com um homem ainda lá preso à consciência do sono, e ficamos chocados. Mas como eu ainda trago a essência do instinto, da necessidade básica, do instinto a ser satisfeito, faz parte porque a evolução não dá saltos, e nós carregamos todo o processo de consciência e de nível ao longo da existência, e nós não podemos nos aleijar, nos deformar, deixando para trás algo que nos prende ainda ao processo primitivo, que é estar aqui nesta terra, ainda de provas e expiações. Mas o livre-arbítrio é que nos faz entender onde nós vamos estagiar, na dor ou no amor. A dor, fundamentalmente considerada, ela é uma lei de equilíbrio e jamais de punição. Se a dor é educativa, se a dor nos faz pensar, é algo que nós devemos pensar e entender como um processo de bem-aventurança.
porque é algo que nos educa, que nos faz crescer, porquanto se o amor se ausenta, a dor se instala. Se as aflições estão presentes na nossa caminhada evolutiva, enquanto homens encarnados, no livro Segue em Harmonia, de Divaldo Franco, ele faz uma comparação bem interessante. Há pouco nós tivemos uma chuva que passou e sacudiu as estruturas, as ruas se alagaram, as árvores encharcadas perderam as folhas, os galhos quebraram, o vento sacudiu, e muitas casas talvez tenham ficado destelhadas. Assim como a tempestade sacode a floresta dos vegetais com os ventos, com as chuvas, as aflições sacodem a floresta humana, as nossas vidas. Diante às vezes do cenário de vivência que nós estamos vivenciando, nós podemos pensar assim: mas que beleza, está tudo tão calmo. Há 2 meses atrás nós estávamos diante daquela aflição, daquela dor. Tomara que nós possamos vivenciar esse momento de calma, quando novamente vem uma aflição para sacudir as nossas consciências. E sacudindo as nossas consciências, sacudindo a floresta humana, nós podemos entender o processo de crescimento que nós nos encontramos, porque se nós fôssemos espíritos maduros, que já evoluíram, que já passaram pelas dificuldades, que não precisam mais ser sacudidos, nós estaríamos certamente num outro planeta, num outro estágio, sem sofrimento. Mas a doutrina espírita, ela nos favorece um entendimento ímpar, necessário, que abranda com as nossas dores, que nos diz por que estamos sofrendo, e que inevitavelmente muda a postura de dizer: nós somos os infelizes da terra, porque eu estou passando por isso, porque meu parente está com câncer, porque a minha filha está em sofrimento, porque a doença se instalou em mim, porque nós estamos sozinhos. Seja qual for a dor, a doutrina espírita, ela nos dá um entendimento para o processo de dor, de aflição que estamos passando, e nos fala certamente que todos nós somos responsáveis pelo nosso destino, e não podemos colocar a culpa no colega, no esposo, na esposa, no filho, na filha, porque a reação do comportamento daquele que está ao nosso lado depende de nós. Eu me deixo influenciar pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, pela aflição, se eu não entendo que aquele que está ao meu lado me causando dores, preocupações, está ainda na consciência do sono, está ainda na consciência do sono com sonhos. Então por que eu vou sofrer da mesma forma e me deixar contagiar, não entendendo, dizendo que eu tenho, que eu sou, que o meu lar é infeliz, dizendo-nos que nós deveríamos ter nascido em outra família, que está tudo errado, quando na realidade a doutrina espírita nos fala, nos informa por que nós estamos aqui. A necessidade de estarmos estagiando temporariamente naquela profissão, naquele ambiente de trabalho, com aqueles níveis de colegas, de chefes que nós temos,
Cada um de nós está no seu local de escola, de aprendizado, onde lá nós vamos desenvolver os níveis de consciência para nos libertarmos das aflições que nós mesmos construímos na nossa caminhada evolutiva. Diante, então, deste mundo que nós todos vivenciamos, um mundo onde a Terra traz no seu bojo aflições inexplicáveis, crimes, corrupção. Cada vez mais nós nos abismamos, nós ficamos intrigados até onde vai a consciência do nosso irmão. Quando a gente pensa que as coisas, os atos, as atitudes vão se tornar mais maduras, onde as pessoas talvez se tornem mais conscientes, naturalmente nós pensamos assim, mas parece que as coisas não evoluem e parece que nós estamos retrocedendo, quando na verdade o retrocesso não faz parte da nossa caminhada evolutiva, e sim a estagnação. Mas o processo de dor e de aflição da Terra, ela é tão premente, ela é tão sutil, que quando nós analisamos o patamar evolutivo da Terra, nós ficamos estarrecidos. A Terra, então, como afirma no item 1019 do Livro dos Espíritos, diz que nós caminhamos para um progresso que nós mesmos construímos, e através de todas as dificuldades e as vicissitudes do presente, nós caminhamos para lá, para um mundo de paz, para um mundo onde nós possamos, com a prática do bem, viver um futuro mais feliz, mesmo que possa demorar um pouco. Há algum tempo atrás as pessoas diziam nas conversas, em 2020 a Terra vai estar ótima, os homens vão estar conscientes, a vida vai ser mais feliz. 2020 está aqui, logo, logo, pertinho, e nós ainda estamos quase vivenciando uma guerra social, uma guerra entre nações. Meus amigos, é hora de nós pensarmos que toda a experiência provacionais, todas as aflições, todas as dores que nós vivenciamos, neste processo hoje de entendimento que a doutrina espírita já nos oferece, porque nós sofremos conscientes, nós sofremos entendendo por que sofremos. Isso já é uma porta de auxílio excelente para o nosso caminhar, porque quando nós sofremos sem entender a reencarnação, sem entender que Deus nos dá portas de recomeço, de esquecimento em novos lares, com pessoas que nós magoamos ou que não amamos como devíamos, nova oportunidade, numa nova existência. Quando nós vivenciamos essa maturidade espiritual, já é um lastro de progresso, de auxílio, porque quando nós temos esta certeza, é maravilhoso. Que espírita seja o nosso nome, diz Emmanuel. Seja o teu nome na tristeza, no sofrimento, na aflição, no desamor, na angústia, na perseguição. Espírita seja o teu nome no caminhar
das dores e das dificuldades, e que nós possamos vivenciar essas experiências dolorosas com o pensamento em harmonia, sem nos deixar abater. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: mas como é que tu consegue te manter assim? Como é que tu consegue vivenciar este momento? Por quê? Porque a doutrina espírita nos abre esse lastro de entendimento, de reconhecimento, porque sabemos nós que aquela dor corresponde a uma necessidade de reparação. E quando se torna uma necessidade, naturalmente esse processo, ele é sempre bem-vindo, ele é sempre aceito, ele é sempre acolhido. Se nós passarmos toda a aflição com o pensamento em harmonia, em prece, sem deixar que o dissabor e o desalento tome conta das nossas paisagens mentais, serão menos penosas as nossas horas de purificação. Então aí nós entendemos por que há uma necessidade de vivenciar as estrelas como viadante das estrelas, como diz Joana de Ângeles. Imagine que imagem linda! Somos todos viadantes das estrelas, viajantes no cimbório azul do céu. Muitas vezes, diante das tempestades, diante dos sofrimentos atrozes, mas somos viajantes, que temos que amar a nossa dor, que é outra porta que se abre de entendimento, e que Joana nos diz num texto dos seus últimos livros: ama a tua dor, ama a tua dor, e ela se tornará amena. Eu fui fazer uma palestra há pouco tempo no litoral e tenho feito essa palestra Ama a tua dor. E quando eu cheguei, era um tema livre, e ela me perguntou: Georgina, qual é o tema que tu vais falar na noite de hoje? Eu disse: ama a tua dor. E ela disse: Jesus, isso não é possível, como é que vai falar isso? Eu disse assim: mas não fui eu que criei essa terminologia, nem essa página, foi Joana de Ângeles, no livro Vive em Harmonia, eu acho, Momento de Sublimação. Ama a tua dor, quer dizer, entenda a tua dor, compreenda a tua dor, aceite a tua dor. No Evangelho segundo o Espiritismo diz justiça das aflições. Aí Joana, com o passar do tempo, nos fala da mesma forma, nessa nova nomenclatura destes 2019, dizendo-nos: ama a tua dor, ama a tua aflição, e ela se tornará amena e gentil, companheira da existência. Mas ela fala no final da lição que enquanto nós, viajantes das estrelas, todos nós, em aflições, em dores, porque todos nós que aqui estamos e que aqueles que estão ouvindo, passamos por aflições, sofremos, choramos, muitas vezes pensamos quando irá terminar o processo purificador dos nossos espíritos. Enquanto passas pela dor, pela aflição, amas e trabalha pelo bem, que é o passaporte definitivo, que é outra lição que vem após o ama a tua dor. Passaporte definitivo, um passaporte que nos transporta para a vida definitivamente, para o amor e para a luz. Assim, continua em paz, viadante das estrelas que te aguardam no zimbório celeste.
Cristo Consolador. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós conhecemos, venho instruir e consolar os pobres deserdados, aos aflitos. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Jesus veio nos dizer que nós podemos chorar, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Meus amigos, meus irmãos, se as lágrimas estão fazendo parte do contexto das nossas vidas, e muitas vezes pensamos em fraquejar pelo sofrimento que bate à porta, em todos os níveis, pelo sofrimento que graça no lar do vizinho, do amigo, do filho. Quando esse sofrimento nos fizer chorar, vamos lembrar que ao nosso lado, nesta caminhada evolutiva, todos nós temos um anjo tutelar, um guia espiritual, que nos acompanha, que não nos deixa desamparados. E se nós estivermos com o pensamento em harmonia, em prece, entendendo o processo de dor no qual nós mesmos nos colocamos, esse anjo tutelar nos abraçará, nos confortará, nos auxiliará, para que diante da dor e do sofrimento, nós possamos viver e sedimentar a nossa fé, como assim o temos feito. Diante dessa doutrina que nos abre o leque, o horizonte do conhecimento da verdade, porque essa verdade já se introjetou em nós. Somos espíritas, entendemos por que estamos aqui, por que nascemos e para onde vamos. Introjetamos a verdade consoladora deste Cristo e deste Kardec que nos abre os horizontes para entender o amar a nossa dor. Já é um grande passo, um grande progresso para que possamos vivenciar as nossas experiências diárias que nos enriquece a caminhada. Luz nas nossas existências, paz em nossas vidas, iluminação de consciência, amor ao próximo e a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e obrigado a todos pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Então vamos aproveitar esse momento sublime, desse banquete espiritual ao lado do nosso Mestre, ao lado dos nossos amigos da espiritualidade. Vamos primeiramente agradecer ao nosso Pai justo e bom, por mais uma vez estarmos tendo a oportunidade de reencarnarmos em um corpo físico, de aprendermos, de exercitar aquilo que aprendermos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos deu o maior exemplo de amor, de caridade, que nos deu o maior exemplo da importância da fé, de acreditar em Deus, de acreditar nos nossos irmãos da espiritualidade. Que possamos refletir durante a nossa existência, a cada dia,
pelos nossos atos, sempre com a consciência de que não estamos aqui por acaso, de que estamos aqui para seguir as lições do nosso Mestre Jesus, para sermos felizes, pois a verdadeira e real felicidade é através do amor ao nosso próximo, do amor a Deus, do amor e da compaixão para com nós mesmos. Sendo assim, Pai querido, pedimos também o perdão por muitas vezes não acreditarmos nos momentos de fraqueza, na Tua providência, no Teu amparo e do Teu amor. Somos ainda, Pai, filhos em evolução, estamos passando por momentos de dificuldades muitas vezes, mas no fundo, todos nós acreditamos na Tua justiça e no Teu amor. Também pedimos à Mãe Maria de Nazaré que possa derramar sobre nós o seu manto de amor, para que nesses momentos de dificuldade possamos permanecer fortes, com esperança, e que possamos, mesmo em condições adversas, transmitir aos nossos irmãos o amor, a serenidade e a paz. Pedimos também à equipe espiritual desta Casa do Caminho, com a permissão de Francisco de Monte Alverne, que possam se deslocar até os nossos lares, que possam, com a sua luz, com a luz daqueles prepostos do Mestre, iluminar cada cômodo, peça por peça, afastando toda e qualquer ação negativa, transportando aquele irmãozinho menos esclarecido para os locais de aprendizado, com todo amor e carinho. Que essa luz possa iluminar a nossa rua, seguindo pelo nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os países vizinhos, todos os nossos irmãos que passam necessidade neste momento. Essa luz, Pai querido, é a centelha divina que irá nos guiar para a evolução do nosso planeta. Não podemos deixar de pedir e agradecer aqueles irmãos desencarnados, familiares e amigos que fazem e fizeram parte da nossa evolução e do nosso aprendizado. Que estes irmãos possam receber o nosso abraço, a saudade que permanece, mas somente com as lembranças boas de um tempo que não será esquecido. Que esses irmãos possam ser assistidos e amparados. Pedimos também, neste momento, que a equipe espiritual desta casa possa chegar àqueles trabalhadores que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber toda a energia e a esperança necessária para a continuação do trabalho. Pedimos a eles, pois temos a certeza de que todos nós já estamos recebendo essa energia. Pedimos, enfim,
aos nossos jovens e crianças da evangelização. Jovens, crianças que passam dificuldades com violência em seus locais, em seus lares. Que através de Maria de Nazaré eles possam receber o amor necessário. Que através dos seus evangelizadores possam receber o carinho, o amor, os ensinamentos, para que possam ter esperança, para que possam crescer e evoluir. Que esses evangelizadores possam ser guiados agora e sempre. Assim, meus irmãos, reservamos alguns instantes para uma prece individual que deve ser feita da maneira mais silenciosa possível. Oremos. Sendo assim, na certeza de que nossas preces foram ouvidas, pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, a Francisco de Monte Alverne, que possamos permanecer harmonizados, que ao retornarmos aos nossos lares possamos levar somente os sentimentos nobres do amor, da paz, da tolerância, que possamos permanecer harmonizados durante todos os dias. Pedimos a permissão, então, a Francisco de Monte Alverne para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje, iniciarmos o trabalho de paz. Que assim seja.